Sejam muito bem-vindos, meus caros, e no dia de ontem um constitucionalista deu uma entrevista à Renascença e diz que Luís Montenegro só tem um caminho, que é a sua demissão. E, portanto, eu venho mostrar-vos uma parte desta entrevista. A entrevista está gratuita, a entrevista é por escrito, no caso, deixo-vos o link na descrição para poderem consultar na íntegra. Venho apenas mostrar algumas das perguntas, mas ele diz abertamente que não há outra saída para Luís Montenegro depois da atual situação. E, portanto, vamos ver esta entrevista e falar um bocadinho sobre o assunto. O constitucionalista Jorge Reis Novaes diz, à pergunta: legalmente, um primeiro-ministro está ou não obrigado à exclusividade de funções? Faço-lhe esta pergunta tendo em conta as notícias de que o Grupo Sol Verde paga uma avença de 4.500 euros por mês à empresa de consultadoria de Luís Montenegro, da família de Luís Montenegro. Partindo do princípio de que as notícias que hoje vieram ao público são verdadeiras, que há uma avença que está a ser paga desde há muito, a empresa do Primeiro-Ministro, toda a situação é ilegal. Isso não poderia ter ocorrido. O Primeiro-Ministro tem que estar em exclusividade de funções, não era o caso. Ele estava a receber uma avença ao longo de todos estes meses. Mesmo dizendo Luís Montenegro que nada tem a ver com a empresa da sua família, a Spinum Viva, isto é a pergunta da jornalista, sim, uma vez que isso foi um artifício como hoje é conhecido. Dado o regime de bens de casamento, a empresa continua a ser dele, portanto, ele continua a receber aquela avença. Um primeiro-ministro não pode receber uma avença de uma empresa, qualquer que seja ela, quando está em funções. Uma situação em termos jurídicos é perfeitamente clara. Tudo isso é uma situação inadmissível e eu diria mesmo inconcebível para uma democracia. E a jornalista pergunta, dada a altura, o avanço da entrevista e faz-lhe aqui esta pergunta: só há do seu ponto de vista uma saída, que é a demissão? Não há outro remédio, por exemplo, a venda da empresa a terceiros? E o constitucionalista responde: num Estado de Direito Democrático não há outra saída. A única saída para uma situação deste género é a demissão do Primeiro-Ministro. Seja porque apresenta o pedido de demissão ao Presidente da República, seja porque o Presidente da República o demite, seja porque a Assembleia da República vota uma moção de censura. Portanto, como sabem, o Chega neste momento já não pode apresentar uma moção de censura nesta legislatura, mas todos os partidos, segundo sei, podem. Todos os outros podem e têm essa possibilidade. Eu creio que era uma boa altura de se apresentar, mas eu acho que a coisa ainda poderia ser feita com um bocadinho mais de dignidade, na medida em que ou o próprio governo apresenta uma moção de confiança ou Luís Montenegro apresenta a sua demissão. Eu acho que a coisa devia ser feita com mais dignidade do que votar-se uma nova moção de censura na Assembleia da República, depois de conhecidos estes factos nos mídias tradicionais da avença de 4.500 euros mensais. E, portanto, eu acho que não seria adequado e não dignificaria as instituições se Luís Montenegro ainda recorresse a manter-se no cargo e ainda esperasse por uma moção de censura, não apresentasse nem a moção de confiança nem a sua demissão. Eu acho que é uma questão de dignidade política nesta mesma situação. Pergunta à jornalista: mas isso é a sua leitura política? No plano legal não haveria um remédio para isto? Não, eu estou a falar do plano jurídico-constitucional. No plano jurídico-constitucional, a única situação possível é esta. Faltava uma, que era ele apresentar uma moção de confiança à Assembleia da República. Portanto, em todas estas situações, o resultado normal será o termo das funções por parte deste Primeiro-Ministro. Não tem a mínima hipótese de continuação, a não ser que fosse uma farsa de democracia, de Estado de Direito democrático. E temos aqui a última pergunta, que eu acho que também é reveladora. Só para concluir, caso o Primeiro-Ministro insista em manter-se em funções, o Presidente da República legalmente deve demitir o Primeiro-Ministro? Claro, se não houvesse outra solução, o Presidente da República, para assegurar o regular funcionamento das instituições, deveria demitir o Primeiro-Ministro. E, portanto, meus caros, basicamente é esta a situação em que estamos, segundo o constitucionalista, e, portanto, eu acho que é relevante termos isto em conta. O constitucionalista Jorge Reis Novaes, que fala sobre esta situação e que diz que não há outra saída possível para o atual Primeiro-Ministro. Eu acho que, sinceramente, há várias questões que têm que ser tidas em conta. Não se pode ignorar a atual situação empresarial do Primeiro-Ministro. E há muitas pessoas que dizem: bom, mas caramba, eles têm que ser políticos de carreira, não podem fazer absolutamente mais nada, não podem ter um passado empresarial e de trabalho. Caramba, claro que podem. Gostava eu que todos os primeiros ministros tivessem a capacidade de criar riqueza do Elon Musk, por exemplo. Gostava eu que tivessem a capacidade empresarial do Elon Musk, que tivessem várias empresas, que desenvolvessem a situação empresarial do país, que criassem postos de trabalho, que colocassem salários nos bolsos dos portugueses e que originassem famílias portuguesas mais prósperas. Todo o gosto, adoraria que isto acontecesse com muita recorrência, mas temos que ser honestos. Uma coisa é o Primeiro-Ministro na sua vida anterior a ser Primeiro-Ministro, outra coisa completamente diferente é o Primeiro-Ministro na prática das suas funções de Primeiro-Ministro, que
que efetivamente ainda está associado a esta mesma empresa por causa do regime no qual está casado com a mulher, que é o regime de comunhão de bens adquiridos. E portanto, eu acho que é inegável que é uma situação degradante para as instituições portuguesas. Luís Montenegro fala no dia de hoje às 8 da noite. Eu espero sinceramente que esta situação fique resolvida e que, se Luís Montenegro não apresentar a sua demissão, que pelo menos apresente uma moção de confiança na Assembleia da República, ou que em última instância, não gostaria que isso acontecesse, mas que em última instância que se apresentasse uma última moção de censura por outros partidos. O Chega já não a poderá apresentar, mas que se apresentasse uma moção de censura para este governo, que eu acho que é relevante. E eu também não quero deixar de dar esta nota, que eu acho que também é relevante para esta situação. Muitos dos partidos que disseram que a moção de censura apresentada pelo Chega era ridícula, degradante, que não tinha razão de ser, neste momento estão eles a considerar apresentar uma moção de censura. E sabem como é que muitas destas coisas foram levantadas do ponto de vista mediático? Através do murmurinho mediático criado pela moção de censura. Portanto, indiretamente, o Chega até tem alguma participação naquilo que foi a revelação destas informações, porque os órgãos de comunicação social começaram a investigar melhor esta situação, e eu depois nem sei se foi a Solverde que deu as informações ao Expresso, ou se foi o Expresso que fez esse pedido à Solverde, mas eu acho que como os clientes não eram conhecidos, que deve ter sido a Solverde que fez por iniciativa própria. Eu acho que não podemos deixar de olhar para esta situação como uma situação que degrada as instituições e que como uma situação que efetivamente foi levantada pelo Chega e que pelos vistos tinha razão de ser. E eu acho que isto é relevante de dizer até para esta última situação e, portanto, basicamente era isto que eu tinha para partilhar. No dia de hoje vamos esperar pelas declarações do Primeiro-Ministro. Ele disse, e cito, que ia tomar decisões do ponto de vista pessoal, político e até familiar. Portanto, não sei se ele diz que vai vender a empresa e ele acredita que a coisa passa, coisa que já é irrelevante neste momento. Se ele vender a empresa, já esteve em funções praticamente um ano com a situação na empresa, portanto, eu sinceramente não vejo qual é a relevância dele agora, por exemplo, vender ou até mesmo extinguir a empresa, e portanto, basicamente era isto que eu tinha para partilhar. Vamos ver quais é que são as declarações do Primeiro-Ministro no dia de hoje. O constitucionalista Jorge Reis Novaes diz que o Sr. Primeiro-Ministro só tem uma saída, que é a sua demissão, a apresentação de uma moção de confiança, o Parlamento apresenta uma moção de censura ou, em última instância, coisa que claramente não vai acontecer, será mesmo a última, o Presidente da República demite o Sr. Primeiro-Ministro. E, portanto, vamos ver o que é que acontece. Eu acho que neste momento já não há condições políticas para continuar e, sinceramente, eu estou para ver o que é que Luís Montenegro vai dizer no dia de hoje. Não me ocorre nada que ele possa dizer que acabe por justificar esta situação toda, mas vamos ver o que é dito no dia de hoje às 8 da noite. O país aguarda, Sr. Primeiro-Ministro, pelas suas explicações. E, portanto, era isto que eu tinha para partilhar. Quero-vos agradecer imenso por estarem desse lado. Peço-vos só que deixem o gosto neste vídeo e que subscrevam o canal. Tem as minhas redes sociais e o MBA na descrição, por acaso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.